Nós temos um monte de visita hoje, louvado seja Deus por isso. Eu vou começar de baixo para cima, viu? Valda, quem é Valda? Seja bem-vinda, minha irmã, que Deus te abençoe. Joselito, né? É Joselito? Seja bem-vindo, meu irmão. Louvado seja Deus por sua vida. Adelino, meu irmão Adelino. Amém. Nelson. Tudo bom, meu irmão? Daniel. Valeu, garotão. Ninha sortuda. Seja bem-vinda, minha irmã. Elielza Madalena. Tudo bem, minha irmã? João Vitor. Que Deus te abençoe, João Vitor. Sinta-se à vontade, viu? Quando o camarada levanta a mão assim devagarzinho, porque ele está com vergonha. Pode fazer assim, ó. João Vitor já foi, deixa eu ver. Laila. Tudo bem, Laila? Por que o nome Laila já parece nome de criança? Será que a Laila não vai ficar velha? Samuel. Tudo bom, Samuel? Acaba bonito, viu, rapaz? Parece com o Gil da Barraca, ó. Pois é. Juliana. Tudo bem? Namorada do Samuel? É esposa? Que benção. Cadê o guri? Já veio? Tá aí já? Samuel não perde tempo não, né? Enilda Santos. Tudo bem, minha irmã? Foi mais uma sortuda. Tem mais um aqui. Josemar. Josemar é igual nome de Gia, nome de homem e de mulher, sabia? Eu conheço uma Josemar, viu? Conheço também algumas Gil. Seja bem-vindo, que Deus abençoe você e sua família, ok? Sintam-se todos em casa, essa casa é de vocês. Mas tem mais um, eu deixei por último, é o primeiro, foi o que chegou primeiro. Alex, por que eu deixei por último? Por que será, Alex? Né? Bom, olha, nós temos um pregador aí, viu, futuramente, amém? Alex é meu amigo há muitos anos, nós somos amigos, e éramos amigos num tempo meio escuro da minha vida, né, Alex? Alex tinha um bar, ali no Poço, né, entre Vargem Suja, né, e Poço, né? Ele tinha uma mesa de sinuque, joga demais esse homem, jogava, espero eu, se jogar agora é só brincando, e eu ia lá, eu saía daqui para ir para lá beber lá, nessa época eu bebia, fumava, e Alex tem tudo que eu comentei com vocês aqui, Alex sabe um pouco. Teve uma coisa que eu não me esqueço. Acabou meu cigarro e eu só fumava cigarro cauto, não era, Alex? Tu já lembrou agora, não já? E aí chegou um rapaz, eu nunca tinha visto esse rapaz, um dia de domingo pela manhã, e ele começou a brincar sinuco lá, e o cara tirou do bolso uma carteira de cigarro cauto, e o meu tinha acabado. Gente, só sabe quem já fumou. É por isso que eu quero pedir a vocês, nunca julgue um viciado. A você não ajudar, não atrapalhe, não aponte o dedo. Se você puder levar uma palavra de conforto, leve. Porque eu me viciei no cigarro e na bebida, e foi difícil, aliás, foi de mim só, eu não conseguia parar. E nesse dia que esse rapaz chegou com o cigarro, a minha boca secava, a minha boca molhava, minhas pernas tremiam, e a vergonha não deixava com que eu pedisse um cigarro a ele. Não foi, Alex? Aí eu pedi a Alex, para Alex pedir um cigarro a ele. Eu nunca pedi nada a ninguém. Veja o que o vício faz. É difícil a coisa. Esse rapaz chegou até a se batizar na igreja adventista, lá em São José de Jacuípe, na Divinéia. É João, né? José João, né? Isso. Ele chegou a se batizar, eu não sei se ele continua. Ele chegou, sim, eu lembro que eu preguei algumas vezes lá, e ele estava por lá. Então assim, por que eu contei isso? Porque quando eu vejo o Alex, toda vez que eu vejo eu lembro. Mas Deus me libertou. Eu tentei sozinho várias vezes, mas eu voltava para a bebida. Sabe qual é a forma mais fácil de você se afastar do vício, seja ele qual for? É entregar a sua vida a Deus e se afastar do meio. Porque se você entregar a sua vida a Deus e continuar frequentando os mesmos lugares, você volta. A Bíblia diz claramente, sujeitai-vos a Deus, resistir a Satanás e ele fugirá de vós. Sujeitar a Deus é entregar a vida a Deus. Resistir a Satanás é não brincar com ele. É não desafiá-lo. Não pense que você é forte para desafiar o capeta, não, que você não é. Se você não tiver com Cristo, é batalha perdida. Vamos abrir as nossas Bíblias, para aí tem outra coisa aqui. Qual foi a visita, né, que trouxe 3 visitas?
Ó, mudou o negócio hoje, né? E qual foi que trouxe duas? Teve alguma visita que convidou duas pessoas e essas pessoas estão aqui, não? Não? Vocês vieram porque ninguém que está aqui lhe convidado, não? Só o pessoal da igreja? É, né? Oi? É, né? É, né? Eu estava pensando o seguinte, já que nenhum trouxe duas, o primeiro que desse uma explicação ganhava o pendrive. Alex deu a explicação, vem buscar teu pendrive. Aí, ó. Vocês ficaram quietos, não deram uma explicação sequer. Mais de 1000 músicas gospel, viu? Pois é, ele foi dar a explicação, ganhou. Amanhã, quem sabe é a sua vez. Deus te abençoe, meu irmão. Valeu. Se não tiver a caixinha de som para tocar o pendrive, já sabe onde encontra, né? Precisa eu falar onde é que tem, não? Na barraca do Gil, viu? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Por favor. Lucas, capítulo 2. Ontem eu fiz uma pergunta e eu já sei mais ou menos quem são as pessoas que me responderam. Dessas visitas que nos visita aqui hoje, alguma já tomou estudo bíblico com alguém da igreja adventista, alguma época? Tem a irmã, como é teu nome que eu esqueci? Valda. Joselito também, já tomou já? É tua esposa, é, Benção? A senhora é irmã, é batizada aqui, né? Ah, ele visita. Já tomou estudo? Amém. Mais alguém que já tomou estudo aqui? Não, né? Só 2 pessoas. Amém. Por que eu pergunto? Porque é bom saber, né? É só perguntando que a gente sabe, tá bom? Abriram suas Bíblias? Agora eu convido você. Alguém está procurando ainda? Eu convido você a, nesse momento, já com Bíblias abertas, abrir o seu coração e fechar os seus olhos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador e Mantenedor, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia o qual o Senhor nos permitiu. Obrigado pelo alimento, obrigado pela água, obrigado pela vida e obrigado pela saúde. Eis aqui os teus filhos. O Senhor conhece a vida de cada um de forma individual. O Senhor conhece as suas limitações, as suas dificuldades. E nesse momento eu te peço, Pai, que o Senhor possa visitar cada um e possa suprir as suas necessidades conforme a tua vontade, Senhor. Ó meu Deus, nesse momento estamos reunidos entre irmãos para nos preencher da tua santa e boa palavra. E por isso nós te convidamos a se fazer aqui presente em nosso meio e precisamente em nossos corações. Que possamos ouvir, possamos entender e ao entendermos que possamos colocar em prática em nossas vidas. Pai, hoje é um dia, Pai, o qual faz nos lembrar da agonia que teu filho passou ali no Getsemane, porque ele sabia o que estava por vir na sua vida, ele sabia do martírio que iria enfrentar, pois tinha uma cruz preparada para ele, e que nós possamos quebrantar os nossos corações, e lembrarmos do sacrifício na cruz, lembrarmos que alguém morreu por nós, morreu para que pudéssemos viver. E eu te peço, por favor, que possamos, Senhor Deus, viver conforme o teu querer, que a cada dia, Senhor, possamos nos assemelhar com o teu Filho Jesus, através da nossa maneira de falar, de tratar as pessoas, de servir as pessoas, sempre para a honra e glória do teu nome. Nos abençoa, nos guarda e nos dá a honra da tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amados, o tema da nossa mensagem é um novo começo. Um novo começo significa que não vai ser em Gênesis, né? Porque se fosse em Gênesis, seria o começo, o início. Nós já estudamos um pouco do começo na primeira noite, e hoje é o recomeço, um novo começo. Por que um novo começo? Porque o primeiro não deu muito certo. Mas por que não deu certo? Deus não faz nada errado. Ele não faz nada errado. Mas não deu certo porque ele faz a coisa tão certa
que o ser humano tinha o direito de escolher. Tinha e tem. E as nossas escolhas às vezes nos afastam de Deus, porque pecamos. E o pecado cria uma barreira entre nós e Deus. E no decorrer da história, cada dia mais o ser humano foi se afastando de Deus, mas como já foi dito aqui essa semana, Deus proveu, Ele providenciou o livramento na pessoa de Jesus. E por isso nós vamos estudar sobre esse novo começo. Na saga do grande conflito, aqui não é leitura ainda, viu? Entre o bem e o mal, o pecado não encontrou lugar só no mundo, não. Infelizmente o pecado encontrou lugar em nossos corações. Na verdade, quando a gente fala o mundo, quando nós nos referimos à igreja, nós estamos nos referindo o quê? A pessoas que querem fazer a vontade de Deus, ou estão tentando. Que não quer dizer que está na igreja, está fazendo, né? Alguns estão tentando e outros estão até brincando. Mas quando a gente fala o mundo, são aqueles que não querem compromisso com Deus. E então, infelizmente o pecado encontrou lugar em nossos corações, não foi só no mundo. Tudo era perfeito, Deus deixou tudo no seu devido lugar. Tudo era perfeito e belo. Infelizmente foi manchado pelo pecado, mas Deus, com seu infinito amor, Ele não desistiu de nós. Ele nos enviou o seu Filho amado e o impacto foi tão grande, presta atenção aqui, ó. O impacto foi tão grande que Ele foi capaz de zerar a história. Zerar a história. Hoje vivemos um novo recomeço. Por isso nós lemos geralmente em alguns escritos, principalmente nos livros épicos, nos livros que narram a história dos judeus e muitas outras coisas, até em histórias seculares. O tempo foi dividido entre AC, que significa o quê? Antes de Cristo, e AD, ou DC, depois de Cristo. Então, Cristo dividiu a história, Ele zerou, Ele começou. Então, para que nós tenhamos um novo começo, nós temos que nos unir a quem? A Cristo, a Jesus, amém. Não é fácil recomeçar, pode ter certeza que não. Recomeçar nos dá um calafrio, recomeçar alguma coisa ou começar dá uma insegurança. Eu não conheço uma pessoa que me diga que se batizou, tomou a decisão de servir a Cristo, com 100% de certeza de que iria permanecer. Você acredita que eu prego há muito tempo, modo falado, 7 anos mais ou menos. E todas as vezes que eu venho aqui, eu sinto aquele calafrio na barriga. Sinto. Até os primeiros minutos, agora já está passando, mas eu sinto. Por que isso? Porque é o começo do sermão, aquela insegurança. Mas isso é bom, porque se eu chegar aqui cheio de empáfia, todo de mim, não vai prestar. Eu preciso sentir essa dependência de Deus. Isso nós temos que trazer para as nossas vidas, para todas as áreas de nossas vidas. Tudo que você for começar, entrega a Deus. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a honra e glória do Senhor. Entendeu? Em tudo. E como eu disse, não é fácil recomeçar. Porém, o segredo é buscar forças em Cristo para cada recomeço. A nossa leitura é em Lucas capítulo 2 e versículo 1, diz o seguinte: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho, o primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém? É uma história assim, bonita,
mais triste. Porque o Salvador da humanidade, o Salvador do mundo, teve que nascer numa manjedoura. Uma manjedoura hoje parece bonito, mas era um pedaço de pau, tipo uma gamela, cortava-se um oco de pau, fazia uma cavidade, e servia para quê? Para dar água e ração para os animais. A manjedoura era isso. Era como se fosse um cesto, que fica lá no puleiro das galinhas, ou lá no chiqueiro, ou lá no curral das ovelhas. E foi o único lugar que Maria e José acharam para se hospedar, e foi justamente ali que o nosso Senhor nasceu. Mas por quê? Porque eles foram para fazer o censo, participar do censo. Recensear quer dizer o censo, é um recadastramento para saber o tamanho da população. Inclusive agora ultimamente teve aqui no Brasil, sempre tem, para poder saber a quantidade de habitantes que tem o Brasil, tem por município, para que a verba que o governo mande proporcional à quantidade de habitantes. Os governos daquela época eu não sei qual era a finalidade, mas também eles precisavam fazer. Inclusive Davi fez um censo sem a permissão de Deus uma vez e pagou caro por isso. Porque na verdade o objetivo de Davi fazer aquele censo era para querer saber o tamanho do seu poder. Ele esqueceu de quem? De quem lhe dava o poder. E por ele ter esquecido de Deus, ele fazer um censo sem a permissão de Deus, muitas pessoas morreram. Mas esse não é o tema da nossa mensagem. Quando esse episódio aconteceu do nascimento de Jesus, era para ser recepcionado pelos líderes da época. Eu quero que você preste bem atenção nessa mensagem. Jesus era para ser bem recepcionado, porque os líderes sabiam, eles tinham em mãos as Escrituras Sagradas, o Velho Testamento, o Pentateuco, os livros de Moisés e os escritos dos profetas. E toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que não existia ainda, apontava para quem? Para o Messias, que viria. Cegos pelo poder. Por que os líderes daquela época não reconheceram Jesus como Messias? Eles não foram pegos de surpresa. Eles tinham em mãos as Escrituras Sagradas, que do início ao fim apontava para Cristo, para o Messias, como eu falei. Dentre muitas passagens, eles tinham conhecimento de Isaías 7,14, que diz que uma virgem daria luz. Miqueias 5,2, que diz que de Belém viria o rei de Judá. Zacarias 9,9 fala do rei que viria montado em quê? Em um jumento. Tudo isso apontava para o Messias. E eles tinham essas informações, mas e por que eles não o reconheceram? Por que não receberam? Eu creio que, qual é a resposta? Jesus veio de uma família humilde e nasceu de uma forma pouco atrativa aos olhos da sociedade. Talvez você deve estar se perguntando ou questionando aqueles homens, correto? Aqueles líderes. Povo cruel, né? Não recebeu o Filho de Deus. Mas eles não tinham os evangelhos. Eles não tinham o Novo Testamento. Mas eles tinham as orientações dos profetas que viria o Messias. Aí você fala assim, por que eles não aceitaram Jesus, não reconheceram Jesus? Eu quero que você traga isso para a sua vida. Amém que você veio aqui. Se fosse uma tenda de palha de licuri, ou sisal, você vinha também. Mas imagine e se coloque no lugar daquele povo. Não estou defendendo os irresponsáveis da época, os hipócritas, os fariseus, não que estou defendendo. Mas imagina que você estivesse lá, no lugar deles, e você soubesse que um casal pobre, de maré assim, sabe, pobre mesmo, liso de pegar verniz, estava hospedado numa estribaria de animais, e lá nasceu uma criancinha numa manjedoura. Ele sabia que viria o Messias, mas ali não falava que ia nascer numa manjedoura, mas eles tinham conhecimento de tudo que poderia acontecer. Então eles não tiveram o interesse de apurar para saber se verdadeiramente aquele casal era o pai do Salvador. Ignoraram. E com certeza eles ignoraram mais ainda por justamente ele ser de família pobre, humilde e ter nascido de uma forma pouco atrativa aos olhos da sociedade. É normal você chegar numa igreja bonita e vê-la assim de membros, né? Cheia de gente. Cheia de gente vazias de Deus.
Eu não estou generalizando. Tem muitas pessoas sinceras que estão nas igrejas grandes e bonitas, mas a maioria estão lá porque a igreja é grande, é bonita e confortável. Não estão lá pelo Senhor da cruz. Não estão. Infelizmente, não é diferente do comportamento desses homens, desses líderes. A Bíblia diz claramente que Jesus, em João 1,11, diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas tudo isso já estava previsto também. Porém, não foi só isso. Além de não recebê-lo, eles o mataram. Aí é que muda tudo. Quando eles descobriram que se tratava do Messias, eles preferiram não acreditar. E quando você descobrir que seus dias estão contados, você não vai conseguir descobrir isso. Você não vai conseguir saber quantos dias você tem restantes. Quantas horas? Quantos minutos? Você não vai descobrir. Jesus disse que viria. Aí você vai dizer, mas ele disse, meu avô falou isso, minha avó, minha tataravó, minha escanchavó, e Jesus não voltou. Mas eu quero lhe perguntar, se ele já tivesse voltado, qual seria a sua situação? Pensou aí agora? Você iria ou ficava? Você iria com Cristo? Ou morreria? Seria fulminado pelo resplendor da vida do Senhor. Porque é isso que vai acontecer para aqueles que não se decidirem. E Jesus não voltou ainda, porque Ele quer que você não se perca. Ele não quer que você se perca. Ele quer que você se salve. Só que assim, tem um tempo. E pelos sinais que nós estamos vendo ultimamente, esse tempo está abreviado. E pode ser que ele não venha, mas você vá para a sepultura. Então é melhor estar com Cristo. É melhor morrer em Cristo. Porque quem morre em Cristo está tirando a madorna depois do almoço. É a mesma sensação. A Bíblia diz que no despertar de olhos, você vai abrir os olhos, vai contemplar o Senhor da glória, como se tivesse deitado para tirar uma madorna. Mas se você não aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você vai despertar também na segunda ressurreição, mas para receber agora a sentença da destruição. Aqueles homens sabiam depois de um tempo que Jesus era o Filho de Deus, mas infelizmente eles não quiseram reconhecê-lo. Ele é Deus conosco, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é 100% homem e 100% Deus. Ele se fez humano para estar perto de nós, porque ele nos amou primeiro. Não é possível demonstrar amor por alguém sem querer estar perto. Foi por isso que Deus se fez homem e habitou no meio de nós. Deus se fez homem, habitou no meio de nós porque Ele nos ama. Ele sofreu as dores que nós sofremos. Justamente num dia como hoje, quinta-feira, Ele estava sentindo o quê? Medo. Ele estava tão aflito porque Ele sabia o que lhe aguardava. Convidou os discípulos para lhe acompanhar em oração, para que vigiassem. Eles conseguiram? Não. Eles dormiam. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Aguardem aqui que eu vou ali orar. O mesmo ele está dizendo para vocês, aguardem aqui, vigiem, que eu vou e volto. Mas se ele chegar e te achar dormindo, irmão, você não vai. O dormindo que eu quero dizer é dormindo espiritual, é desapercebido com as coisas que estão acontecendo. Nós vimos que a manjedoura, para muitas pessoas, era coisa de repúdio, era algo insignificante. Mas para Cristo e para nós, hoje ela tem outro significado. A nossa relação com Cristo não deve ficar só em pedir e em agradecer. Nós precisamos ser sinceros no nosso relacionamento com Ele. Nós precisamos convidá-lo a fazer morada em nossos corações.
nós precisamos convidá-lo a morar em nossos corações. Porque só assim você vai resistir aos infortúnios que está por vir. Você está bem agora, mas você não sabe o que vai acontecer lá na frente. Cristo veio, habitou entre nós, foi para o Pai, mas Ele disse que ficaria conosco também na pessoa do Espírito Santo. E muitas pessoas não sentem a presença do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque veio para a igreja, presta atenção aqui, ó. Porque veio para a igreja só por vir. Fala o nome de Deus e do Espírito Santo como se fosse um bordão, sem nenhuma significância. Oram, como eu disse ontem, de forma mecânica, uma coisa formal, não tem um relacionamento sincero com Deus. Imagina que você olha para sua esposa e você fala para ela: eu te amo. Ela vai, tá bom. Se ela for uma pessoa educada, mesmo que não sinta, eu também. Mas se você falar assim, eu vou olhar para o rapazinho aqui, que para olhar para a mulher casada e fazer a declaração dessa, pode ser que o marido me pegue de pau, né? Aí você olha assim para sua esposa e fala assim: para tu que eu dou, mas tu não é minha esposa, viu? Presta atenção. Meu amor, ainda bem que tu sabe, você está linda. Calma, rapaz, não é tu não. Você foi um presente que Deus me deu. Fique sabendo que eu te amo. Teve diferença? Teve. Assim é o nosso relacionamento com Deus. Senhor, eu quero te amar. Eu quero viver na tua presença. Ainda que eu não esteja conseguindo, me ensina a te amar. Aumenta a minha fé. Peça enquanto o pé não está doendo. Eu lembro que um pedido que eu fiz a Deus, por coincidência, eu estava no bar de Alex e alguém me chamou que o meu filho estava passando mal. Era um sábado, meio-dia mais ou menos. E eu corri, cheguei lá. O Miguel, ele tinha 8 meses e ele estava 3 dias sem urinar. A minha esposa não tinha muita experiência e era para ter percebido isso logo. E a barriga dele estava aquele mundo. E ele chorava muito, ele estava inchando. E eu bati todas as clínicas de sábado em Capim Grosso, não achava ninguém. Fui no hospital, o médico disse: aqui tem que colocar uma sonda, nós não fazemos isso aqui, tem que ir para Jacobina. E eu peguei o carro e saí às pressas. E chegou lá quem estava, Dr. Périx. Aí Dr. Périx não estava conseguindo, ele estava muito inchado. Procuravam a ver, ele chorava, ele gritava. Eu não era evangélico. Mas eu saí lá fora, olhei para o céu, chorei. E naquele momento eu tive certeza de que Deus estava me ouvindo. E depois eu tive certeza de que eu ouvi a resposta de Deus. Senhor, fazer com que meu filho não morra. Fazer com que meu filho se recupere. Encontre essa veia para colocar o soro. Coloca essa sonda, que ele possa, Senhor Deus, passar por essa situação. Me leve, mas deixe meu filho viver. Eu falei desse jeito, olhando para o céu, do meu jeito. E quando eu terminei de falar, eu vi alguém gritar: amém! Lá dentro do hospital. Eu estava na porta. Eles conseguiram colocar a sonda e achar a veia. Ele ficou internado, passou a noite lá na Santa Bárbara e no outro dia veio para casa. Eu tenho certeza que Deus ouviu a minha prece. Mas depois disso, o que é que eu fiz? Eu deixei ele em casa. No domingo eu fui para o bar de Alex para beber de novo, para comemorar. Você está entendendo como é o ser humano? É assim. A manjedoura a princípio não tinha valor nenhum. Com o tempo isso mudou. Hoje é o motivo de todos tirarem foto, de enfeitarem presépios. Não é assim? É normal você chegar no shopping. O Senhor da vida não podia entrar nem uma hospedaria em Belém. Hoje a manjedoura entra no shopping. Não é assim? E os filhinhos de papai entra na manjedoura ou senta do lado para tirar foto. E elas não, a manjedoura não era aceita, porque era um coxo de animais. Veja só como é as coisas. O motivo da manjedoura hoje é motivo de foto, é motivo de redes sociais, mas ela não pode se resumir unicamente nisso. A manjedoura é muito mais.
ela é o início de nossa redenção. Assim como a cruz outrora era símbolo de maldição, hoje ela representa a nosso o quê? A cruz representa o quê? A nossa redenção, a nossa salvação. Mas ela era um instrumento de perdição. Mas não basta ter um crucifixo no pescoço ou pendurado na parede. É preciso ter o Senhor da cruz no coração. Meu amigo sonoplasta, tamo junto, viu? Tá bom? Só não para dormir. Menino lindo, parece o meu filho, mas é primo, viu? Pode baixar mais. Queridos, não adianta um crucifixo na parede ou pendurado no pescoço. Não tem milagre nele. O milagre está no Senhor do crucifixo. Muitas pessoas usam crucifixo. Eu tenho visto muitas pessoas, não estou desfazendo de ninguém, que pegam um terço, né? Um chama terço, outro chama rosário, e coloca no pescoço e fica lá pendurando aquele negócio. Mas não tem uma vida na presença de Deus. Muitos estão no bar, fumando maconha, na prostituição, mas o rosário está no pescoço. Ou está pendurado no carro. Eu mesmo digo por mim, eu já fiz isso muito. Eu ia para Lapa, Bom Jesus da Lapa, e eu comprava mesmo de rosário para dar ao povo de presente. Não tem milagre ali não. Nenhum. Se o Senhor da cruz não estiver aqui, não adiantou nada. Nada. Não adianta ter uma Bíblia aberta em casa e dizer que está protegendo o seu lar. Não está. O que vai proteger a sua casa é joelho no chão e Cristo no coração. É consagração diária. Quem se alimentou hoje aqui? Todo mundo? Amém? Amém? Se tiver alguém que não se alimentou, procura o diácono na saída aí, não tem problema não. Deus provê. Tá bom? Todo mundo se alimentou? Essa alimentação de hoje vale para amanhã? A sua consagração de hoje vale para amanhã? Então é todos os dias, a consagração é diária. É diária. É todos os dias. Essa questão de você botar uma Bíblia lá e achar que ela está abençoando a sua casa, se você não ler e não tentar colocar em prática, não adiantou nada. O que foi que Jesus disse? Se tu me amas, guarda o quê? Os meus mandamentos. Aí você diz que ama a Deus. Se eu perguntar aqui, todo mundo levanta a mão. Que ama. Mas não está faltando alguma coisa não? O que define o amor é a obediência, é o respeito, é a atenção. Não adianta falar que ama e fazer tudo errado. Igual a música secular que existe, não adianta ir para a igreja rezar e fazer tudo errado. Na linguagem popular. Eu vi uma vez uma reportagem de uma senhora que ela entrou em um estabelecimento e lá tinha um ofertório de doações para uma instituição de caridade. E ela chegou, ela fez o sinal da cruz. A princípio o pessoal que assistiu o vídeo achou que ela ia botar uma oferta generosa lá dentro. Não, ela fez o sinal da cruz e roubou o ofertório. E aí? Olhando para a cruz, nós temos que elevar o nosso pensamento àquele que morreu na cruz. Não adianta você pegar, botar nas costas e ir para o Morro Branco. Não adianta você pegar e sair fazendo penitência. A penitência é você, quebrantando o seu coração diariamente, convidando o Espírito Santo para fazer morada na sua vida e lhe transformar diariamente. Não adianta você dizer que crer e não obedecer. A decisão é sua. Em Mateus 15:9 diz o seguinte: o Senhor Jesus disse: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Se ele estivesse aqui hoje, ele diria isso para muitas pessoas: honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Agora há pouco eu vinha, e minha esposa ficou em casa, ela não foi para a igreja, que não estava se sentindo muito bem, estava assistindo um vídeo de um pregador, e o camarada pulava e sacudia, aí pulava para cá, aí pulava para cá, e o povo caía. Eu não vou nem pedir desculpa porque eu vou falar isso aqui, eu tenho nojo. Eu nem vou pedir desculpa. Quem viu Paulo, Pedro, João, Jesus pulando, gritando, esperneando para pregar o evangelho?
E se você é cristão, você tem que ser o quê? Imitador de quem? De Cristo. É por isso que muitas pessoas têm vontade de trilhar o caminho do Senhor. Mas quando vê essas heresias, esses comportamentos de pessoas incoerentes, insanas, esse fingimento dizendo que estão sendo batizados pelo Espírito, que na verdade é tudo carnal, que o Senhor Jesus, Ele é um Senhor de ordem e decência, não precisa desse fogo todo. Ah, mas está pegando fogo, vai tomar um banho, que isso não é fogo do Espírito, isso é carnal. Toma um banho gelado, se comporta. Esse comportamento exacerbado, desordenado, envergonha o Senhor da cruz. Eu respeito, mas não concordo. Aí faz essa parafernália toda, chega em casa e bate na mulher, compra e não paga. E aí? Desonra aquele que morreu por nós. Não é o que você diz que é, não é o que você faz, é você viver, é você ter um relacionamento sincero com Deus. É isso que vai fazer a diferença na sua vida e na vida das pessoas. Você precisa ser luz para ir ao encontro daqueles que estão nas trevas, não se sobrepondo a ninguém, não se exaltando e achando superior a ninguém, apresentando Cristo para as pessoas. E a melhor maneira de apresentar Cristo, presta atenção, é as pessoas olharem em você e ver os traços de Cristo, na maneira de falar com as pessoas, de agir, na sua consagração diária, o Espírito Santo vai te moldando. Fica sabendo, irmãos, aqui é para os crentes, que você pode ser a única Bíblia que o teu vizinho lê. Sabia disso? Está vendo, Dudu? Que você pode ser a única Bíblia que o teu vizinho lê. Ele olha você para ver se vê Cristo em você. Aí não vê, ele vem para a igreja? Não vê. É igualmente você que é pai, eu que sou pai. Os nossos filhos olham para a gente e ele quer seguir, às vezes algum caminho pelo caminho errado, mas a maioria quer seguir o exemplo do pai. Isso me fez lembrar a história de um filho que caminhava mais o pai na beira da praia, e o pai disse: filho, conversando no diálogo bonito, você tem que prestar bem atenção aonde caminha, com quem anda, aonde pisa. E ele olha: papai, quem tem que prestar atenção é o senhor. Mas por quê, filho? Porque eu estou seguindo os seus passos. Ouviu, pai? Eu estou seguindo os seus passos. Presta bem atenção. E nós temos que olhar para quem? Para Cristo, para seguir o exemplo de Cristo. Amados, os líderes daquela época sabiam que Jesus realmente era o Messias, mas aceitá-lo significava renunciar aos prazeres mundanos, ao status, à ostentação, aos desejos pecaminosos. Será esse o motivo que muitos não aceitam Jesus? Em Mateus 12:30, o Senhor diz claramente: quem comigo não ajunta, espalha. Ele desceu até a manjedoura, passou pelo Calvário, para que eu e você pudéssemos subir ao Palácio Celestial. Não espere se preparar, apenas aceita Jesus, Ele te prepara. Pode ter certeza disso. Talvez você tenha vontade de servir a Deus, de mudar a sua vida, de fazer um 360 na sua vida, 360 graus, voltar mesmo. Mas você está pensando: mas e agora? Agora no São João vai ter Zezé de Camargo e Luciano, vai ter Eduardo Costa. E como é que eu vou ficar sem ir para a festa? Ah, vocês estão achando que eu estou brincando? Tem pessoas que têm vontade de servir a Deus, mas quando viu o cartaz da festa de São João, vai postergar a decisão, acha que tem estoque de dias, para depois do São João tomar a decisão. Tomara a Deus que tem esse tempo, tomara a Deus. E tem muitos
que há uma segurança desgraçada pelos bens materiais, que acha que se for para a igreja e devolver 10% da oferta, ou melhor, do dízimo, e oferta proporcional, porque na igreja adventista eu não estou puxando brasa para a sardinha de ninguém, não estou puxando brasa, mas o que é bíblico, a igreja prega. Se tiver alguém fazendo errado, é lá. Mas a questão do dízimo, olha, quando eu me afastei da igreja adventista, presta atenção, eu me afastei a primeira vez, porque eu comecei a olhar para uns crentes metidos a besta, uns pastores preguiçosos, que tem, viu? As panelinhas dentro da igreja, tem, em todo lugar tem. Você tem um monte de irmão, nenhum é igual. Então, é normal que você se estranhe. Mas depois, tudo no começo é meio difícil, mas depois fica bom. Aí depois fica ruim de novo, mas persevera, depois melhora. É assim, é uma luta constante. Quando eu me afastei, eu queria um motivo, além da minha ótica de reprovação do comportamento de alguns irmãos. Eu queria ver se tinha alguma coisa mais escandalosa para eu acabar com a igreja. Verdade. Aí eu fui para as redes sociais e botava lá no Google: corrupção na igreja adventista. O dicionário dos burros, Google. Aí aparece, mas eu modo de falar, eu falo porque tudo que eu quero saber eu vou no Google. Vai dizer que você ainda vai no Aurélio Miguel? Vai não. Hoje é Google, tudo é Google. Ninguém mais vai no dicionário para não. Não é não? Né, José? É tudo no Google. O povo está preguiçoso. Num clique você tem a resposta. E eu procurei corrupção na igreja adventista. Menino, eu estou falando porque eu vi, você pode procurar. O Google não só tem lá em casa, não só tem no meu celular. Eu procurei e não achei. Aí eu fiquei com vergonha. Eu digo, vixe. Agora sim, houve casos de pastores que apostatou da fé, que fugiu com irmãzinha, irmã, da liderança que se corrompeu. Normal, não é certo, mas infelizmente igreja é pessoas, e onde tiver pessoas vai ter erro. Mas o sistema de administração das finanças da igreja adventista é muito sério, e eu não achei corrupção. Ao contrário de algumas igrejas do cão, que você vai lá e o cara manda você vender um carro para trazer para a igreja. É você no carrinho de mão e ele no BMW. O teto salarial de um pastor adventista, o que ganha em Capim Grosso, ganha no Sul, ganha em qualquer lugar. Não tem esse negócio de comissão. Se tiver um irmão na igreja, o salário dele chega, porque é uma associação. Se tiver 1000 é a mesma coisa, não tem negócio de comissão. Eu achei que tinha. Quanto mais irmão, mais pai. Na igreja adventista não. Então eu fui pesquisando, estudando, perguntando a alguns pastores, a alguns líderes. Existem muitos materiais para você pesquisar. E aí eu fui e cheguei à conclusão de que o problema estava no meu coração. Aí agora eu comecei a orar a Deus e pedir para que tirasse essa desconfiança de mim e que eu focasse no Senhor Jesus, o autor e consumador da minha fé. E assim eu fiz, e já vai fazer 7 anos que eu estou nos caminhos do Senhor. É difícil? Às vezes sim, mas é satisfatório e gratificante. Vale a pena. Não desista da sua coroa, mas até chegar na coroa, você vai ter que carregar a sua cruz. Queridos, eu quero encerrar essa mensagem contando uma reflexão. Muitas pessoas não tomam suas decisões porque não têm Cristo como prioridade. Alguns até dizem que têm, assim como aqueles líderes religiosos da época que disseram que estavam aguardando o Messias, mas o Messias chegou e eles não reconheceram. Aí, quem aqui está aguardando a volta de Jesus? Faz assim. Quem crê que Jesus vai voltar? Amém? Pronto, louvado seja Deus. E se ele voltar hoje? Não responda para mim não, responda para o seu coração. Você acha que vai ou que fica? Responda para você. Aqueles líderes da época perderam a oportunidade, porque Jesus veio e eles rejeitaram. Muitas pessoas vão perder, porque Jesus tem mandado pessoas, livros e mais livros, Bíblias e mais Bíblias, igrejas e mais igrejas, apresentando a Bíblia, a verdade, e as pessoas recusam. Não é porque duvidam da existência de Jesus, é porque aceitar Jesus requer o quê? Renúncia.
não querem renunciar. Então, igual o povo de Israel quando estava no Egito, saíram do Egito, mas quando estavam em caminho à terra prometida, queriam voltar para o Egito. E muitos estão no Egito, mas não querem ir para a terra prometida, porque para sair do Egito e caminhar na direção da terra prometida, você precisa se desapegar de muita coisa. Coisas que agradam a carne, mas que destroem o espírito. E essa reflexão conta a história de uma senhora que ia passando numa região de cavernas. Ela tinha um único filho, seu amado filho. Você que é mãe vai entender o amor dessa mãe. Ela dizia que amava esse filho, assim como você diz que ama Jesus. E ao passar na frente de uma caverna, ela ouve uma voz que diz: ei, entre, pegue o que quiser. E ela olha, vixe, entrou. E quando ela olha na caverna, tinha um monte de joias, de pedras preciosas, diamantes, brilhantes, muita coisa. E a voz disse: pegue o que quiser, mas não esqueça o principal. Ela começou pegando com uma mão a criança no colo, e ela pegava ouro, pegava diamante, cortava para fora da caverna e botava lá, ia lá, pegava de novo, mas a criança estava incomodando, ela botou no chão, e enchia as mãos, e voltava e botava, e pensava: vou comprar uma casa na praia, eu vou comprar uma fazenda, e pegava mais, e a voz dizia: pegue o que quiser, mas não esqueça o principal. E ela continuava pegando: eu vou ficar rica, eu estou milionária. A criança no chão. E a voz disse: uma vez que a porta se fechar, jamais abrirá. Pegue o que quiser, mas não esqueça o principal. E ela vai nessa ida de vida: eu já estou muito rica, mas eu quero mais, só mais um pouquinho. Pera aí, filho, só mais um pouquinho. E numa dessas idas e vindas, a porta fechou. Quem ficou lá dentro? O filho. Do lado de cá, riqueza, ouro, milionária. Do outro lado, o principal. Traga isso para a sua vida. Você está correndo atrás de dinheiro, de diploma, de profissão, de casa boa, mas será que você não está esquecendo o principal? No dia que a porta fechar, de que lado você vai ficar? Pense bem. Louvado seja Deus. Queridos, quando eu me afastei da igreja, eu comentei com vocês, a gente fica um pouco rebelde, e eu não passava nem na porta da igreja adventista. Minha esposa continuou, e certo dia minha cunhada me convidou e disse: vai fazer uma visita à igreja, tem um pastor lá pregando. Eu digo: não vou não. Ela insistiu, eu digo: eu vou. Mas eu disse: não vá pensando que eu vou voltar a ser crente não, que eu não vou, viu? Ela disse: não, não tem nada não, mas vá. Eu fui. Uma quinta-feira, o pastor Mário Borges estava pregando, e na hora que ele fez um apelo, e ele perguntou quem queria aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Como eu já era adventista, eu já estava afastado, já tinha mais de ano que eu estava afastado, eu poderia, mas eu confesso que não foi eu que respondeu. Eu levantei e fui para frente e aceitei o rebater. Quando eu me dei conta de onde eu estava, me deu vontade de voltar, mas eu digo: eu sou homem, eu vou ficar. E eu fiquei, e para a honra e glória do Senhor, aqui estou. Sabe por que eu estou falando isso? Porque você não veio aqui à toa, não foi para me agradar, foi o Espírito Santo que trouxe vocês aqui. Eu quero fazer um convite a vocês. Vocês que ainda não estudaram a Bíblia, você já estudou? E você, né, Joselito e Valder? Não adia a sua decisão, não. Entrega o teu caminho ao Senhor. Pode ter certeza que vale a pena. Tem dificuldades? Tem. Mas Ele fortalece. E a gente supera todas as dificuldades. Quando nós não aceitamos o batismo, nós estamos dizendo não para o sacrifício de Jesus. Porque a Bíblia diz: aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Pensem bem, amanhã vai ter batismo aqui. Se Deus tocar no coração de vocês hoje, eu não sou aquele pregador que fica enchendo o saco, não, sabe? Mas eu vou orar para que vocês orem também
E se Deus tocar no coração de vocês, entre em contato com alguém da igreja e fala: eu vou me batizar. Você não vai estar preparado. Porque se você disser que está preparado, você não precisa de Cristo. Você tem que dizer: eu não estou preparado, mas eu vou a si mesmo. Que me prepare é Cristo. E vocês que ainda não estudaram a Bíblia, se vocês aceitaram o estudo, vai ter os diáconos ali na porta. Marca com eles, vale a pena. Os tempos estão finalizando. É sério. Se eu pudesse colocar na mente de vocês o que eu sei que está por vir e o que está acontecendo, e quem está por trás do que está acontecendo, eu colocaria: vocês acham que aquela atrocidade que aconteceu ontem, ali foi um ser humano em sã consciência? Ali foi um espírito de Satanás agindo através de uma pessoa. Quando você não serve a Deus, você se torna uma presa fácil nas mãos do capeta. Então que Deus possa tocar no coração de vocês e que vocês possam tomar suas decisões o quanto antes. Não adianta dizer que aceitou Jesus e viver longe dos seus caminhos. O que define se você é cristão é você ser semelhante a Cristo. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador e Mantenedor, eis aqui os teus filhos, Pai. Eu quero apresentar cada um de forma individual, que o Senhor conhece cada um dos seus pensamentos, o Senhor conhece as suas limitações, as suas alegrias, as suas tristezas. O Senhor sabe da situação de cada um. E eu te peço, Pai, que o Senhor visite cada um essa noite e que eles possam sentir a tua presença, que possam se decidir o quanto antes a tomar as suas decisões para viver na tua presença. Por favor, Pai, os incomoda com a presença do teu Santo Espírito, que eles possam entender que o mundo é cilada, que eles possam entender que aqueles anjos que caíram do céu, os anjos malignos, eles estão ao nosso redor tentando nos destruir, tentando destruir os nossos filhos, os casamentos, os nossos lares, de várias formas. Que possamos nos blindar com o teu poder, que possamos nos revestir, Senhor Deus, com a tua graça e com a tua misericórdia, que o teu sangue possa nos purificar de toda e qualquer investida do inimigo. Por favor, Senhor, limpa-nos, nos torna pessoas melhores. Incomoda os teus filhos e as tuas filhas essa noite, e que eles possam verdadeiramente buscar ter um verdadeiro encontro contigo. Eu te peço que o Senhor os proteja, que o Senhor os dê uma noite de paz e que os desperte amanhã, e que logo mais à noite esse mesmo Espírito possa incomodá-los a vir à tua casa para te adorar na beleza da tua santidade. Que o Senhor os proteja, os guarde e nos dê uma noite de paz. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo faça morada em seus corações.